Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Evitar acidentes domésticos com crianças depende do seu cuidado. Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo conversa com o advogado José Antônio Rosa, responsável pela banca jurídica do deputado Riva, candidato ao governo do estado pelo PSD. Vamos discutir as batalhas judiciais que devem ditar o tom desta campanha. O grupo de Riva pede impugnação de Pedro Taques e, por sua vez, pede impugnação de José Riva. A ideia deste programa era promover um debate entre as duas assessorias de Pedro Taques e de José Riva, mas ninguém da assessoria de Pedro Taques aceitou o convite. Aliás, o advogado Paulo Taques chegou a confirmar, mas depois desistiu, alegando motivo de viagem. Seguimos então com José Antônio Rosa e os jornalistas convidados. Fique com a gente, Conexão Poder deste domingo está no ar. Muito bem, o advogado José Antônio Rosa provocou polêmica na semana passada ao questionar a legitimidade da candidatura de Pedro Taques ao governo de Mato Grosso. O advogado alega que a ata que homologou a candidatura foi fraudada. Rosa pediu a impugnação de Pedro Taques, nesta que deve ser a eleição mais judicializada da história de Mato Grosso. Participam desta entrevista a jornalista Catiane Pereira, do site Olhar Direto, que edita também o site Olhar Jurídico, e o jornalista Paulo Coelho. Doutor, obrigado pela presença, boa noite. Gostaria que o senhor explicasse essa relação do senhor com o deputado Riva, já que o senhor atuou contra o João Emanuel, que é o genro do deputado, naquela questão da cassação na Câmara, e também fazia parte do grupo de Pedro Taques. Olha, eu atuo como advogado no estado de Mato Grosso há mais de 15 anos. E nesse período atuo no eleitoral, fazendo campanhas eleitorais. E esse trabalho, ele é um trabalho, em cada eleição nós renovamos esse trabalho com este ou aquele grupo. Na eleição de 2012, até 2012, nós vimos fazendo um trabalho com um grupo ligado ao PSDB. Dante de Oliveira, Antero de Barros, essas pessoas. Quando foi Wilson Santos, quando foi em 2012, eu fui convidado e fui prestar o trabalho para o vitorioso candidato Mauro Mendes. E nesse trabalho do grupo, eu passei a advogar por 7 vereadores que foram eleitos na capital. Esses vereadores eleitos, nós fomos com eles até a prestação de conta, e quando começou a discussão na Câmara Municipal sobre a presidência, de não aceitarem mais o João Manuel, o vereador João Manuel na presidência, esses vereadores eram meus clientes. E aí ele e outros 8 vereadores, totalizando 15, me fizeram uma proposta de trabalho para discutir a retirada do João Manuel da presidência da Câmara. Eu aceitei o trabalho e fizemos o trabalho que culminou no que chegou aí. Porque o senhor foi acusado de participar ativamente daquele vídeo, da gravação daquele vídeo que acabou derrubando o João Emanuel. Não ficou nenhum ranço sobre isso? Acabou essa história? Aquela questão é o seguinte: os fins justificam o meio. Né? Nós estávamos trabalhando nisso, estávamos no meio de um embate jurídico. Eu fui procurado no meu escritório por uma pessoa que teve um problema com o terreno dela. Analisando a documentação que ela me levou, eu disse, ela não era minha cliente, ela foi lá porque ela precisava de uma emergência, de socorro. E aí, analisando a documentação, eu disse para ela que tinha 2 jeitos de fazer. Um era fazer uma ação normal, comum, de conhecimento, que ela ia demorar 10 anos sem o terreno dela, ia perder o terreno, porque tinha uma escritura falsificada em cima do terreno, e ela ia ficar 10, 15 anos discutindo isso na justiça até ela ter o direito de ter o patrimônio dela de volta. A outra discussão seria uma discussão mais rápida, em que ela podia fazer uma prova unilateral de que o terreno é dela, de que foi fraudada essa escritura, e que fazer esses documentos e aí o terreno voltar para ela quase que de imediato, numa ação mais rápida. E para isso ele já tinha que fazer prova disso. E uma maneira de fazer prova, não tem muitas provas de jeito de fazer prova rápida, é você, com o interlocutor que você quer fazer prova contra ele, fazer a prova gravando, ela gravando. E a justiça reconhece isso como uma ação legítima, porque defendia os interesses do patrimônio dela, pessoal. Então, isso foi orientado para ela, ela topou fazer. Eu falei, você pode procurar o Ministério Público para fazer, você pode procurar um delegado de polícia para fazer, ou você quiser, eu te auxilio aqui a fazer.
Porque o que eu quero disso, o que eu preciso disso, eu quero fazer prova de que há aqui uma questão ligada à grilhagem de terras para poder colocar numa CPI de grilhagem de terras lá na Câmara Municipal. Era isso que eu queria só. E aí o resto é história. Doutor Zé, eu tenho que perguntar isso porque as pessoas acabam não entendendo, né Paulo, né, Catiane? E o trabalho encerrou. Não ficou nenhum constrangimento em relação a isso? O trabalho encerrou no dia que ele pediu a renúncia da presidência da Câmara. Eu fui lá, disse, olha, está aqui o contrato, eu quero só que vocês liquidam comigo o que me devem, e aqui está certo, aqui então não tem... Ah, mas precisa você fazer isso, mas aqui... Mas não, só se vocês me contratarem de novo, eu não tenho nada mais a fazer aqui. Doutor Zé Rosa, boa noite. Boa noite. Torna-se um nó aí na cabeça do eleitor, né? Já que o senhor está aí numa batalha eleitoral agora, sendo advogado do deputado Zé Riva. Olha só, o senhor falou aí de Dante Oliveira, que Deus o tenha, tem o Wilson Santos, e até Mauro Mendes entrou nesse rol aí de ex-clientes seus. E agora José Riva. Por que José Riva, considerando toda essa situação aí, inclusive o senhor, de forma bem direta, né, teve participação nesse inferno astral aí do João Emanuel. O que pesou para o senhor aí nessa escolha, não precisa entrar na questão de detalhes, na questão financeira, mas tem o fator desafio também, porque o senhor pode falar que é uma questão de trabalho, sou advogado, como o argumento que o senhor geralmente usa. Mas e a questão da confiança? Abre também aí uma outra discussão da ética, e principalmente para a cabeça do eleitor, como é que fica isso aí? O cara fala, pô, até ontem estava batendo aí no povo do Riva, estava lá auxiliando o Mauro Mendes, e agora está em grupo oposto. Como é que o senhor explica isso para o cidadão? Primeiro que não tinha nada com relação ao deputado Riva, nunca houve um embate meu com o deputado Riva. Diretamente, pessoalmente? Não, pessoalmente, diretamente, nunca houve e nunca teve isso. Depois que essa questão de trabalho jurídico, o cliente é que faz a demanda, não sou eu que faço a demanda. Tanto é assim que eu não procurei o deputado Riva, até por uma questão do que você acabou de colocar, eu não sabia como é que eu ia ser recebido, então não procurei. Quem teve a iniciativa de telefonar e marcar a conversa foi ele. E essa marcação de conversa eu entendi, primeiro, como um desafio, porque a pergunta que ele fez diz o seguinte, ó, tem alguma coisa contra mim? Não. Eu também não tenho contra você. Então já nivelou tudo aí. Zerou. Tá? Zerou. Você tem coragem de trabalhar para mim? Coragem. Não vou aqui, eu acho que é uma questão até importante colocar. Sim, porque o dia que eu não tiver coragem de exercer minha profissão, eu não posso envergar a toga do advogado. Então eu tenho que ter a coragem cívica de exercer a profissão. E não vejo nem como coragem, eu vejo aqui como um desafio de algo que todo mundo acha que tem que tirar uma casquinha. Vem aí o Janot, acha que tem que falar que ele não é candidato. Agora mesmo, acabou de hoje, saiu uma decisão liminar de Brasília, mandando tirar da página do MPF uma publicação feita de uma matéria, dizendo da condenação do Mensalão de Brasília, tal do Zé Roberto Arruda, porque é uma propaganda negativa contra o candidato Zé Roberto Arruda. Quer dizer, todo mundo tem direito de se defender. Todo mundo. Com certeza. Todo mundo tem direito a um bom advogado, todo mundo tem direito de se colocar de forma objetiva na disputa e de não ser vilipendiado no seu patrimônio jurídico. Então o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Então, para mim, eu considero um desafio, primeiro, antes de fazer para a questão ética ficar bem colocada, fazer este fechamento de acordo com o deputado Riva. Todas as pessoas que têm relação com o que você acabou de falar aí, com o Wilson Santos, que são pessoas que eu considero, com o Mauro Mendes, foi o primeiro que eu comuniquei, disse a ele, olha, eu recebi uma proposta, assim, assado, fiz uma proposta para ele, para fazer o trabalho dele, e se ele aceitar, eu vou fechar com ele. Tem algum impedimento com relação ao senhor? Tem algum problema? Não, problema nenhum. Foi às claras. Você é um profissional, não, é às claras e aberto. Todo mundo foi comunicado antes de qualquer notícia sair em algum lugar, todo mundo que tinha interesse nisso e que eu respeito como cidadão e como meu amigo, eu comuniquei. E aonde está aí, André, perdão, cadê o Zé Rosa, velho de guerra, do ponto de vista político, aquele que Olha, que o Zé Rosa, o Zé Antônio Rosa, o Antônio Rosa, que já foi vereador por 3 mandatos na capital, que já empunhou bandeira do velho MDB, do PMDB, que já foi para a rua, que já participei da campanha de Aposentou. Neves, politicamente aposentou. Eu exerço a minha Tem mais profissão, paixão agora? Tem mais paixão, não serei candidato a nada, não assumirei cargo nenhum em lugar nenhum, em governo nenhum, e serei só o
o advogado José Antônio Rosa. Essa é a minha função, é com isso que eu cuido da minha família, é com isso que eu trato da minha família. Então, essa é a minha função. É um profissional como outro qualquer. Um jornalista, por exemplo, que hoje eu posso... Você está hoje aqui na televisão, de repente uma outra emissora quer te contratar. Não, e até do ponto de vista da assessoria também, porque hoje eu posso ser assessor do Flamengo, que é o meu time do coração, amanhã eu posso ser do Vasco. Que é adversário. Que é adversário. A Tatiana está lá no olhar direto, mas de repente ela pode... Todo flamenguista odeia o Vasco. Você colocou a questão da confiança aí, então... e eu vou... eu não falei do assunto, quero falar, que eu acho que é importante. Eu acho que a confiança... Primeiro, eu fiquei lisonjeado com o convite do deputado Zé Riva, para fazer o trabalho para ele. Por que lisonjeado? Por todo o histórico que teve aí do passado recente. Quer dizer, já demonstrou ele, pessoalmente, demonstrou confiança. Compete a mim agora demonstrar o resto da confiança, entregar a ele a confiança que ele depositou em mim. E vou entregar com os 3 meses de trabalho, fazendo tudo o que for humanamente possível dentro da campanha dele para vê-lo respeitado o seu direito e que os outros candidatos também respeitem a justiça eleitoral e respeitem o direito eleitoral, para que possam fazer uma campanha limpa, aberta, séria e que todo mundo possa aí realmente escolher o melhor candidato para Mato Grosso. Com relação à questão de ser um desafio, né? Eu acredito que será um desafio até porque o deputado José Riva, ele tem na nossa sociedade muito querido, bem quisto, mas ele carrega uma marca de o mais processado. Isso foi dito muitas vezes na mídia e é uma tecla que é muito batida, explorada e com certeza será explorada principalmente pelos adversários. Então acredito que o senhor tem realmente uma batalha difícil pela frente. Qual que será a sua linha de defesa? Né? E só complementando, o procurador Rodrigo Janot esteve aqui há poucos dias atrás e ele foi bem incisivo em dizer que o deputado José Riva não estaria em condições de se candidatar, por ser considerado inelegível, né? em entendimento do procurador. Né? Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso para acabar, talvez, com essa nuvem que paira. Chegou a ironizar essa declaração dele. Né? Primeiro, isso, né? Primeiro o deputado Riva, ele mesmo já respondeu a primeira parte da sua pergunta, com relação aos processos. Ele disse em várias entrevistas aí que eu já vi, e uma eu estava do lado dele, que ele não vai deixar ninguém mostrar o processo dele na televisão, em lugar nenhum. Ele mesmo vai mostrar. Vai mostrar e vai explicar um por um dos processos. Ele já propôs, inclusive, acabou não sendo aceito por todo mundo, e aí por isso ele não fez, de fazer audiência pública na Assembleia para discutir os processos dele. Porque cada um dos processos ele tem uma justificativa, ele tem uma defesa própria para fazer. Eu não advogo nesses processos, mas por dever de ofício já conheço alguns deles, os principais deles, e é mais ou menos quase todos eles repetidos, praticamente na mesma linha. Então, nós já sabemos mais ou menos como é que são os processos, como é que funcionam. Então, ele mesmo já disse que vai fazer esse trabalho. Eu, como advogado, considero que enquanto não tiver transitado em julgado, seja tanto no primeiro grau quanto no nível superior, ou no TRF, no STF, no STJ, não tem condenação, não há condenação. Então ninguém pode condená-lo de uma coisa que ainda está em trâmite. Daqui a pouco, daqui a 5 anos, 10 anos, ele pode ser condenado e aí você pode dizer, olha, foi condenado por isso, por esses motivos, e aí sim ele tem a condenação e aí é culpado. Aí ele vai ter o libelo de culpa e aí ele vai ser condenado por aquilo nas penas que a lei impõe. Quase todas as penas, as ações dele, quase todas, sem exceção, são raras as que não são, e são raras e poucas, elas são ligadas à questão de ação civil pública, de improbidade administrativa da gestão da Assembleia, e principalmente num período em que ele assumiu no primeiro mandato, que é de 2002 a 2006, esse período aí, em que ele pegou a Assembleia com salário atrasado, não tinha plano de carreira de salário, com fornecedor atrasado, com tudo desarrumado. E teve que arrumar. E esse arrumar acabou sobrando algumas coisas que ele responde até hoje. Você pode ver que as ações são 2005, 2006, 2007, são ações desse período. Mas tem condenação já, quer tem condenação, deputado. 4 condenações no Tribunal de Justiça. Você quer dizer que para arrumar acaba se atropelando algumas coisas e não observando algumas determinações, algumas regras para poder resolver. Que ele fez isso e acaba dando da conversa com ele, de ouvir ele, essa é uma conversa dele, de defesa dele, ele teve que fazer alguns compromissos para que a Assembleia andasse, para que o funcionalismo trabalhasse, para que resolvesse as questões financeiras de todo mundo. E aí, na data certa, às vezes, o recurso que vinha não dava para pagar. E aí ele buscava aqueles empréstimos que foram feitos. E esses empréstimos, a Justiça tem considerado, o Ministério Público considerou ele irregular,
o arrepio da lei e é por isso as ações que estão aí colocadas. O senhor Então, fala... são questões assim, bem específicas com relação a isso. E ele mesmo vai mostrar e vai tratar desse assunto, que eu acho que é importante essa luta. Não dá para você esconder que você está sendo processado ou que tem processo contra você, certo, ou que você tem que responder isso perante a sociedade. Ele é bem quisto por todo mundo. Eu tenho dito nos lugares que às vezes para as pessoas, conversando, foram várias campanhas que eu fiz. Nenhuma campanha, ninguém me ligou para parabenizar de eu estar fazendo isso ou aquele trabalho. Eu recebi, nesse período, depois de uns 10, 15 dias para cá que nós estamos trabalhando junto, eu recebi já umas 20 ligações de empresários, de amigos meus que há muitos anos eu não vejo, que militam, que trabalham com a mas que a gente perde o contato, de profissionais do jornalismo, de articulistas políticos, de gente de outros partidos, parabenizando pelo trabalho para realizar pelo deputado Riva, que gostam dele, que olha, estamos aqui, vamos ajudar no que precisar, eu não posso porque eu estou no partido tal, eu estou com tal pessoa, mas vou ajudar, vou fazer, vou não sei o que e tal. É uma novidade para mim, é uma coisa que eu nunca tive, ninguém nunca me ligou parabenizando, porque eu fiz campanha com o Wilson, a justiça Mauro. quer, ela vê lei. A Catiana perguntou a sua linha de defesa em relação a registro de candidatura. A registro de candidatura e a esses processos que acabam interferindo também na candidatura e na campanha. Pois eu considero Quais que não. são as brechas aí eu que considero você vai que não. conseguir Tem algumas buscar? coisas que nós precisamos levar em consideração. Primeiro que a questão de ter 2 ou 2 mil processos, não é o caso dele, ele tem 100 e poucos processos, não faz nenhuma diferença no peso jurídico disso. Só depois de condenado, sim, pode fazer diferença, mas antes da condenação, não, porque é só perspectiva de condenação, vai fazer a defesa. E isso não pode servir de pressão nem para a sociedade, nem para o judiciário, nem para a imprensa em cima dele, sob pena de estar fazendo campanha negativa, e aí nós vamos coibir isso através de ações na Justiça Eleitoral. Então essa é uma atuação concreta. Se começar a fazer pressão, e a atuação em cima da questão do Janot de ter vindo aqui e falado que ele não pode ser candidato, eu considero o Janot, respeito muito como profissional do direito, como eu, está na posição dele defendendo o interesse do Ministério Público Federal, porque tem as ações que eles estão tocando, fazendo esse trabalho, mas eu acho que tem um viés político aí. Quando ele vem aqui... Vem da onde esse viés? Quando ele vem aqui e ele vem... O que ele vem fazer aqui? Quantas vezes você já viu Nenhuma. Procurador-Geral da República vir no Estado? Coincidentemente, ele vem no início da campanha eleitoral de Mato Grosso. Coincidentemente, um do candidato da oposição é exatamente o Pedro Táxi, que é ex-procurador federal e atual senador, e que atua junto com o Ministério Público Federal em Brasília. Tem uma ligação forte lá junto. Aí ele vem e coloca isso. Isso, para mim, é propaganda negativa. O senhor quer dizer que essa vinda dele, essas declarações dele contra o tem a pegada de Pedro Táxi. Riva, eu ia dizer outra coisa. Tem as digitais do senador Pedro Táxi? Olha, eu não vejo de outra forma. Não tem como ver de outra forma, porque alguém vir aqui para interferir numa disputa dessa, numa discussão dessa aqui, só pode ter interesses outros que não só aquele. Porque qual que é a diferença ele vir aqui para falar o quê? Para fazer o quê? Que ele não pudesse fazer de Brasília. Uma outra questão que aconteceu que a imprensa não divulgou, e eu acabei dando divulgação disso aí, é que a subprocuradora, numa ação de 2006, vocês conhecem, lá de Tangará da Serra, de uma doação de uma empresa que não existe, quer dizer, aí o deputado acaba não tendo culpa nisso, mas ele é responsável porque a prestação de conta é dele, uma ação criminal que virtualmente já está prescrita, porque não tem, até hoje só está em fase de inquérito, não tem o processo ainda, então virtualmente está prescrita. O promotor do caso pede autorização para o conselho, o conselho da vara dele, para poder fechar a ação, porque está virtualmente prescrita. O conselho decide no dia 26 de junho agora não fechar a ação, de manter a ação em aberto, que está prescrita virtualmente. Qual ação? É uma ação criminal lá de Tangará da Serra da eleição de 2006. E aí, e mais, ela pega, faz um ofício e envia essa decisão dela do dia 26, falando que o inquérito continua contra ele para protocolar na Justiça Eleitoral aqui, no registro de candidatura do Riva. A Justiça Eleitoral, não, antes disso, a Justiça Eleitoral pede a certidão criminal das ações que estão em andamento, para saber quais ações estão em andamento contra vocês, se tem alguma condenação, se está transitado em julgado e tal. Agora, inquérito, e ela mandar juntar aqui, na ação, qual que é o cunho disso se não é perseguição? Política. Então, para poder levar a denegrir a imagem dele. Permita-me então, doutor Zé Rosa,
do ponto de vista do cidadão, do eleitor principalmente, que é o principal, a principal vedete nessa eleição, a crença na justiça brasileira quando se tem aí a possibilidade, quando se aventa a possibilidade de um candidato com 4 condenações, já 100 e poucos processos, como o senhor acabou de citar aí, embora não tenha sido julgado, transitado julgado. Como é Nenhum que fica? foi transitado em julgado, nenhum. Mas tem 4 condenações, não é? Do tribunal, aí eu vou falar... Pois é, mas só, aí eu só fico pra, assim, só não. Fica meio que desacreditada a justiça nacional, a justiça brasileira, quando se tem essa possibilidade, quando se aventa com tanta veemência que nem o senhor defende aí, que vai ser sim possível o deputado Riva conseguir o seu registro de candidatura, ser candidato e com o respaldo popular que o Riva tem nesse estado, que é muito grande. Eu próprio sou testemunho disso, que é muito grande, ele é muito forte, muito querido, como o senhor próprio disse aí. A possibilidade do Zé Riva se tornar governador, existe, ela é grande, ela é forte. Mas existe essa incógnita jurídica. Eu sei que o senhor é advogado dele, não deve dizer muita coisa ao contrário do que a gente já está acostumado a ouvir, inclusive nessa entrevista. Mas como que fica na sua avaliação essa opinião pública, esse parecer, a recepção do povo eleitor quanto a essa situação de um político com tantos processos, já com 4 julgamentos, sendo aí sendo um governador em potencial? Vou começar pelas 4 condenações. Eu acho, do ponto de vista jurídico, e aí acho isso não é de hoje não, acho de há muito. A questão da lei 135/2009, que é a lei da ficha limpa, é a ficha limpa, que é dos fichas sujas, ela é uma excrescência na legislação brasileira. Por quê? Porque ela está considerando que vai aplicar uma pena para uma pessoa, e eu estou falando do Riva, qualquer pessoa, em que ela foi condenada no 2º grau por um colegiado e que ela não transitou em julgado. Aí eu vou mudar esse foco. Aqui nós estamos falando de eleição. No máximo que ele vai perder é deixar de ser candidato. Não é um negócio tão trágico. Mas vamos mudar a condenação, que o cidadão fora condenado à pena de morte por um determinado crime que ele cometeu. Vamos supor que o Brasil tivesse pena de morte. Aí essa lei existe. Aí fala, olha, vamos aplicar a lei da pena de morte, vamos mandar executar a pena de morte. Aí mata o cidadão, ele faz recurso para o STJ e para o STF e ganha o recurso. Chega lá, chega à conclusão que ele não é condenado, ele não é culpado, ele é inocente. Já era dele. Então, e aí? Ele já matou ele, já executou ele. E aí, o que você vai fazer com essa sentença final? Ele já está executado. Você vai fazer o quê? Quem vai reparar o dano? Ninguém. E a mesma coisa, quem é que vai reparar o dano aqui, caso o Riva não seja candidato, quem é que vai reparar esse dano? Ele, se ele não for candidato, não tiver voto na urna, não tem gente que fala assim, olha, vamos fazer eleição de novo. Não, já elegeu um candidato, que pode não ser da vontade popular, porque o Riva não participou. Então a participação dele, ela é legítima. Diferentemente do que fala o senhor Janot, ela é legítima. E ele fala que ele é inelegível, que tem isso e tal, é posição pessoal dele. Quem vai dizer o direito, aplicar a lei, é o judiciário. E eu confio no judiciário. Por que eu confio no judiciário? Porque a mesma lei, a 8.429/2002, que é a lei da improbidade administrativa, que diz que as penas de improbidade são a perca dos direitos políticos, fica inelegível durante 8 anos, 4 a 8 anos, etc, etc, etc. No artigo 20, diz que tem que estar transitado em julgado, e que, para que isso se aplique na questão da inegibilidade, é preciso aferir se tem. O dolo, o dano erário e o enriquecimento ilícito. O que o senhor acha? O senhor acha que não é o caso? Não é o caso. Eu acho não. Aí estão os acordos aí para todo mundo ver. Não é uma questão de achar. E sites já publicaram, eu não estou achando nada. Os acordos não foram escritos por mim, foram escritos por desembargadores e votados por desembargadores. Nenhuma das 4 condenações do deputado Riva tem o dolo, e tem que ser cumulativo. É um e outro e outro. Tem o dolo, tem a malversação do dinheiro público, ou seja, o dano é horário, ou tem o enriquecimento ilícito. E não foi transitado. E não foi transitado em julgado. Portanto, ele está apto a ser candidato, sim. Ah, mas ele foi condenado a perder os direitos políticos por 8 anos. Só depois que transitar em julgado. Os direitos políticos só se perdem quando transitar em julgado. Se ele não perde o direito político, o artigo 20 dá a ele toda a condição dele ser candidato. E o TSE,
que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem, em última análise, diz quem é que tem o direito nessa questão eleitoral, já tem decidido inúmeras e diversas vezes que, se não tiver cumulativamente esses 3 itens, que não se aplica aí a inexigibilidade. Então é querer forçar demais uma barra, querer barrar um candidato legítimo. E o Riva, quando você fala assim, ele é querido no Estado. Será que ele é querido por quê? Pelo trabalho, pela competência. Ele anda esse Estado. Eu conversava hoje com pessoas do interior que diziam para mim, olha, nós somos aqui ligados ao partido do candidato, do outro candidato aí. Mas nós vamos trabalhar para o Riva porque não tem como trabalhar para outro, é para ele. Quando nós temos problema aqui no interior, quem nós socorremos é dele, ele que nos socorre. Você acha que essa parte ressalta, sobressai a parte dessa incógnita jurídica? O senhor acha que o trabalho dele, esse que o senhor alega, sobressai a essa, que eu posso dizer, indisposição jurídica que ele passa nesse momento? Eu tenho certeza disso. Basta você ver as pessoas que estão em volta dele, e as pessoas, por exemplo, eu estive com ele no sábado, dia 12. Não é perigoso isso, não? Só no segundo tempo da prorrogação do jogo Holanda e Costa Rica. A gente estava conversando sobre isso aqui, sobre política e tal, e vendo o segundo tempo, que estava interessado para saber quem ia ser o adversário do Brasil, e ele recebendo ligação de telefone de prefeitos do interior, de outros partidos. Ele não ligou para nenhum deles, dizendo, olha, estou com o senhor, apoio o senhor e vou votar no senhor, e conta comigo aqui, o que o senhor precisar de mim aqui é comigo, vou fazer. O articulista, o Onofre Ribeiro, teve aqui, você participou dessa entrevista? Eu ouvi a entrevista. Ele falou exatamente isso, né? Que os prefeitos do interior não procuram o governo, não procuram o secretário. Procuram o Riva. Procuram o Riva para resolver alguns problemas. Então, prefeitos, vereadores... Talvez esse seria o maior capital partidos, político dele no partidos interior, também, né? todos. Com relação àquela questão da ficha limpa, eu fiz uma pesquisa e eu peguei uma citação interessante de um jurista, que essa comparação que o senhor fez de um caso de uma pessoa que foi condenada à morte, que seria condenada à pena de morte. Isso seria impossível, porque o processo penal e eleitoral, eles não se misturam, são independentes, os processos são totalmente diferenciados por ter fins diversos. E, assim, uma coisa que eu achei interessante com relação a... Porque o que o senhor tem se apegado, pelo que eu entendi da sua defesa, é no artigo 5º da Constituição, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E existia uma corrente muito grande de juristas e pessoas do direito dizendo que a lei da ficha limpa desrespeitava esse princípio da inocência. E aí é onde bate essa incógnita, né? Que alguns juristas entendem que, num contexto do registro da candidatura, os princípios da probidade administrativa e moralidade pública se elevam ao detrimento do ato da inocência, diante da relevância frente à sociedade. Esse é o argumento daquela corrente que considera que a 135 é válida. Esse é o principal argumento deles. Isso. Que é o interesse da população sobrepuja o interesse individual. Exatamente. É isso que eles colocam. Só que isto quebra um dogma do direito nacional, que é princípio básico constitucional. E princípio você não quebra. Não é porque ele é candidato, deixou de ser. Porque quando você coloca aí da questão da improbidade administrativa, eu coloquei o artigo 20 da 8.429, que é a lei da improbidade. Sim. E o artigo 20 diz o seguinte, que para ser condenado tem que ter os 3 itens. Sim. E no caso dele não tem, nós estamos falando de caso específico agora. Não tem. Além disso, tem uma outra questão que precisa ser levantada, que a gente nem está levantando ela, colocando de forma como principal, mas é uma outra tese, é que essa lei de improbidade administrativa, ela tem um viés, ela tem 2 características. Ela não é uma lei só civil e ela não é uma lei penal. Então ela é híbrida, ela tem característica penal porque ela tem pena que restringe direito. Sim. Então ela tem essa característica penal. E ela tem característica civil. Então por quê? Porque ela se aplica também no direito civil. Então ela segue os dois ramos do direito, ela está equilibrando entre os 2 ramos do direito. Então, na questão penal, quando você trata da questão penal, que vai afligir o parlamentar, o deputado, ou quem quer que seja o candidato, o artigo 20 diz quais são as condições que se vai aplicar a ela aí. E esta aplicação do artigo 20, ela está se referindo ao caso concreto naquele instante. Aí nós vamos discutir no tempo e no espaço. Todas as leis, essas 4 condenações que o deputado Riva tem aqui, são do ano de 2006. De quando que é a lei 135/2009? 2009. Então,
Essas Antes, numa ações parte, são já. antes da A lei não da- retroage. E a lei não pode retroagir para prejudicar. E também estão fazendo tábula rasa em cima disso. Não, nessa questão eleitoral não, vai retroagir para prejudicar. Aí retroage. Então, quer dizer, tá um negócio estranho. Eu acho que daqui a um certo tempo os tribunais vão ter que chegar a um acordo com relação a isso. Fica muito estranho e você está restringindo muito o direito sem dar direito ao judiciário de fazer isso. Então, na nossa conversa aqui, e algumas coisas que a gente vê, parece que a lei da ficha limpa vai demorar ainda a ter um resultado efetivo. Mas é lógico que isso Né? tem que acontecer. Você não pode pegar uma lei dessa e colocar... Tem que esgotar todas as Uhum. instâncias. Todas as- colocar num regime democrático como o nosso, e num regime de leis que são rígidas como o nosso, e você quer que ela vigore a partir de amanhã. Senão aí vira ditadura, né? Vira ditadura, Ô, doutor- ditadura do judiciário, que é pior. Doutor José Antônio, eu preciso fazer um intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta no ar para o senhor responder no segundo bloco. O Riva, o deputado Riva, o candidato Riva, já disse que ele próprio vai apresentar quem são os adversários dele. O senhor já esteve do lado de lá, do outro lado, e, consequentemente, deve ter, acredito que tenha, informações privilegiadas do outro lado. O senhor já estaria preparando um dossiê desses adversários? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você em casa não sai daí, daqui a pouco voltamos então com o advogado José Antônio Rosa. Um instante só, até já.